O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" E eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizes que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. meus queridos irmãos e irmãs, na segunda leitura hoje da carta de São Tiago vem falar daquilo, que é a fé. E a fé, neste mundo moderno, é uma das coisas que mais tem sido questionada por todos, E a fé é algo que o demônio gosta, é a primeira coisa que o demônio gosta de nos tentar para tirar de nós. Porque tirando a fé de cada um de nós com toda certeza vamos também deixando as outras coisas de lado. Diminuindo a nossa fé, diminui com toda certeza o nosso amor a Deus. São Tiago ele vem dizendo dessa questão da fé que nos impulsiona a servir, a nos colocar à disposição do outro, Uma fé que tem obras, que faz coisas concretas. Mas antes de nós focarmos nessa questão da fé como algo mais concreto, nós temos que entender essa onda da modernidade de hoje, que gosta de relativizar a nossa fé, gosta de colocar coisas na nossa cabeça para deixar a gente um pouco confuso em relação à fé, em relação a acreditar até na presença do próprio Deus, na Eucaristia, na presença do próprio Deus no sacramento da confissão. Nós vivemos então neste mundo moderno. Todos nós somos modernos, temos atitudes modernas. Claro, não tem como nós vivermos como na antiguidade, como na Idade Média, impossível conseguimos viver aquele mesmo estilo de vida quando hoje as coisas se tornaram muito mais fáceis, muito mais acessíveis. Tudo bem, nós devemos saber usar das coisas modernas para o bem, para o nosso conforto, para a nossa segurança. Mas nós não podemos deixar que essas coisas nos impeçam de amar mais a Deus. E este é o grande problema e o grande drama do homem. Por quê? O homem criou uma certa segurança mais nas coisas do que em Deus.
E nós temos a grande tendência, às vezes, de abrirmos mão da igreja, da nossa fé, para acreditar em outras filosofias, em outras verdades, como se diz por aí, outras verdades. A verdade ela é única, a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Cristo. Não existe outras verdades. E este é o grande drama, o grande problema que eu vejo hoje nas pessoas, de não saberem o que é a fé católica. A grande maioria dos cristãos católicos não conhecem a fé. E por isso, com muita facilidade, são muito manipulados hoje por qualquer coisa, Hoje no mundo, esses dias mesmo eu via, agora, existe por aí uma formação de células, Células, vamos fazer a célula em casa, o estudo bíblico, não sei o que, e tudo mais. Não importa qual é a sua religião, é muito livre, todo mundo pode fazer, você pode continuar sendo católico e aprendendo as coisas, mas, pelo que eu sei, a célula tem uma influência protestante e, com toda certeza, vai afetar a sua fé no catolicismo. A fé que você aprendeu dos seus pais, a fé que você aprendeu na catequese, participando dessas coisas, isso vai afetar a sua fé com toda certeza. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente começa a querer relativizar tudo. A fé é algo muito subjetivo, a fé é algo muito relativo e não funciona desse jeito. O catolicismo não funciona assim. A fé é algo objetivo. Nós não podemos tratar a fé como algo subjetivo. E não podemos tratar principalmente a fé que a igreja nos transmite e comparar com outras religiões. Porque senão a gente vai anular tudo aquilo que o próprio Cristo nos disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A revelação, meus irmãos, é algo objetivo. Deus se revelou, Deus se fez homem, Deus assumiu a nossa condição, mas Deus também instituiu uma igreja, a qual nós devemos acreditar com toda a certeza do nosso coração. E nós não devemos trocar a fé desta igreja por outras igrejas, porque senão nós vamos estar negando a verdade do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alimentando a nossa fé e fazendo que ela seja autêntica e verdadeira, nós somos também chamados a trilhar este caminho do amor. A fé verdadeira alimenta o nosso coração para uma verdadeira caridade, e é aquilo que o próprio São Tiago vai dizer na sua carta, vai dizer assim: que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Não adianta dizermos, eu tenho fé, eu acredito na Virgem Maria, eu faço o cenáculo todas as semanas, eu me confesso todos os meses. Não adianta dizer que tem tudo isso, que tem fé, que faz essas coisas, mas se não coloca aquilo que se vive na oração em prática. E é para isso que São Tiago quer nos chamar a atenção. Porque aquilo que se vive na oração é o amor de Cristo. Só o próprio São Paulo vai dizer assim: o amor de Cristo nos impele. Nos impele o quê? A ter uma ação. Aquele amor recebido no meu coração, na oração, que é um consolo de Deus, deve nos impelir a quê? A fazer se tornar concreto na vida dos outros. Obras, meus irmãos? Nós precisamos ter obras. O que adianta dizer que tem fé se não tem obras? Quais são as obras que o São Tiago está nos alertando? São vários tipos de obras, mas eu quero focar em um tipo de obra que a fé deve nos impulsionar, meus irmãos. A fé nos deve fazer o que, meus irmãos? A fé deve impulsionar o meu coração a trazer outras pessoas para a igreja, outras pessoas a terem fé. Será que, meus irmãos, será que nós, meus irmãos e irmãs, estamos
colocando a nossa fé em prática na evangelização? Ou nós somos como alguns, né, que se dizem muito católicos por aí? Nossa, eu sou muito católico, mas nunca consegui trazer uma pessoa para a igreja. Mas você pode dizer, mas padre, é Cristo que atrai as pessoas. Eu sei, é Cristo. Cristo atrai as pessoas para a igreja através de nós, do nosso exemplo e do nosso testemunho. Esta é uma das obras que o apóstolo São Tiago está nos exortando a fazer. E nós, meus irmãos, não devemos concordar, né? Eu sei que eu estou sendo um pouco ousado em dizer isso aqui, mas tem que ser dito. Nós não devemos concordar em que o outro seja protestante. Não, nós temos que concordar e trazer ele para a nossa igreja, fazer que ele conheça a verdade. Um católico nunca dá importante, já está servindo a Deus. Não, ele não está na verdade, porque a verdade está na igreja de Cristo. E esta deve ser a nossa missão em relação aos outros. Esta deve ser a nossa obra em relação aos nossos irmãos. Uma fé que atrai as pessoas para Cristo. Esta deve ser a nossa missão e a nossa obra enquanto cristãos católicos. Atrair outras pessoas para Cristo. Essa deve ser a nossa primeira obra. Nós não devemos cair nesse relativismo doido desse mundo moderno e de pensar que está falando, já está servindo a Deus, já está muito bom. Não. Nós precisamos nos fazer as pessoas se encontrarem com a verdade. Porque se nós dissermos isso, meus irmãos, é um sinal de uma falta de segurança na igreja, de uma falta de fé também na igreja, de nós não acreditarmos que a igreja é a igreja de Cristo, que é a igreja que salva. É um sinal de uma fé que não tem um alicerce firme. É um sinal de uma fé fraca, que qualquer tempestade que vem por aí, qualquer vendaval que vem por aí, encontra um pastorzinho qualquer aí que impõe as mãos e faz um xandaricando na sua cabeça, já vira protestante. Este é o problema dos católicos de hoje, porque não tem uma fé autêntica e encontra qualquer pastorzinho por aí que fez um cursinho de um mês, desculpa o termo que eu vou usar, se converteu lá no presídio, saiu do presídio, virou o melhor pastor do mundo e sai por aí evangelizando e encontra qualquer um de nós aí, sensível, por causa dos problemas da vida, o pastor impõe a mão e eu já me converto a esta religião. Este é o problema de fé do homem moderno, uma necessidade de encontrar alguém, alguém que olhe na minha cabeça, que me converta. Este é o problema do catolicismo hoje. Uma crise de fé nos católicos, que por qualquer coisa deixam a igreja. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Para alertar, meus irmãos e irmãs, da nossa obra, a nossa obra de evangelização, de dar testemunho e de acreditar na verdade do Cristo, que na Igreja Católica Apostólica Romana eu encontro a verdade do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu poderia crescer mais na reflexão aqui da questão da cruz, mas eu acho que isso já é o suficiente para nós refletirmos durante essa semana. Qual será? Será que a minha fé está sendo autêntica? Está gerando obras no coração das pessoas? Ou será que a minha fé é uma fé que não tem profundidade, que qualquer ventinho que vem já é capaz de fazer que eu me torne protestante e abrace uma outra fé que não seja a fé do Cristo, que salva, que liberta e que consola os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.